Deus possa te abençoar, a alegria estar junto com você aqui, junto com a gente. Está meio friozinho aqui em Belo Horizonte, estamos com a sala hoje mais vazia, mas a alegria ter você também conosco no YouTube, em várias partes do mundo. Que Deus te abençoe, que seja um dia maravilhoso para você. Nós estamos falando sobre fortaleza. Só lembrando, gente, quando a gente usa a expressão fortaleza aqui, são áreas de segurança nas nossas fronteiras, nossos limites. Importantíssimo. Você tem que ter áreas mesmo de proteção para se preservar, para se cuidar. Fronteira não pode ser aberta, não pode entrar qualquer um, nem qualquer hora. Você tem que saber pôr filtros na sua vida para as coisas que acontecem na sua história. O problema é quando vira fortaleza. O nosso eu, que não é para ser destruído, mas tem que ser destronado, ele é bom para existir, mas não é bom para liderar. Nós não conduzimos bem nossa vida por nós mesmos. Aí o senhorio de Cristo entra, não para destruir o eu, mas para relocar o eu. Tá? Colocá-lo numa situação de convivência, mas não de liderança. É isso que nós estamos conversando. Só que o eu não aceita isso, vai o eu destronado, vai para o interior, começa uma guerra de guerrilha, uma guerra civil, resistindo, que a Bíblia chama de carne, velho homem, velha natureza, resistindo ao novo homem. Quem que é o novo homem? Esse sob a liderança do Espírito Santo em Cristo Jesus. Aquele que tem a mente de Cristo, tem os valores de Cristo, pensa como Jesus pensa. Então a gente tem conversado isso. E nós vamos conhecer algumas dessas fortalezas. Quando eu falo fortaleza, eu estou considerando um aspecto negativo. Por exemplo, aí na folha 10, nós vamos falar sobre o medo. O medo é conhecido, é o primeiro inimigo da Bíblia que aparece. Lá no Jardim do Éden. Ele se escondeu no Jardim do Éden. Essa coisa terrível, esse inimigo. Ele se escondeu também entre as ruínas dos muros de Jerusalém que caíram na época de Neemias. O medo se esconde nas ruínas do nosso fracasso, onde desaba alguma coisa. E lá no meio do jardim, quando Deus foi conversar com Adão, Deus falou: Adão, você está escondendo de mim? Como se pudesse, né? Você imagina Deus olhando de cima, Adão saindo de uma árvore para outra, ainda puxando Eva, né? Faz barulho não, Eva! E Deus olhando de cima, falou: saiu daqui, foi para ali, foi para lá. Adão, presta atenção. Não estou entendendo. Aí Adão falou assim: tive o quê? Medo. E me escondi. Primeira coisa que afastou Adão de Deus foi o medo. A presença de Deus foi ofuscada pelo medo. E isso acontece até hoje com a gente. O último inimigo a ser vencido é a morte, mas eu diria que o primeiro é o medo. Porque o medo, quando ele entra, ele tem um aspecto positivo, como eu falei, preserva a nossa vida, evita excessos, não é? Nos mantém prudentes. O medo tem um lado saudável na história. Tem ou não tem, gente? Não é? A criança não sabe lidar muito com isso. Tem criança que não tem medo de nada. Aí ela se expõe ao perigo. Ela entra num canil de pitbull, ela não tem noção. Ela não tem noção que aquele animal pode matá-la. Ela não tem essa noção. Por isso que tem o pai e a mãe para administrar, transformar o medo da criança em prudência. É ou não é verdade? Ó, não pode, isso é perigoso por causa disso, disso e disso. Só que às vezes a gente exagera, porque falta de cuidado ou excesso de cuidado é ruim do mesmo jeito. A gente às vezes põe a criança medrosa demais. Você põe o medo como um juiz na vida dela. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque aí ela passa a ter medo do que não é para ter medo. Percebe isso aí ou não? Então, quando a gente fala aqui de medo, ele tem aspecto positivo. Eu coloquei aqui, ó, para alguns aqui, né? Evita perigos reais. Mas ele tem aspecto negativo, ele gera frustração, tormento, dúvida, omissão. Porque o medo atua de duas maneiras. Ou ele para a gente, ou ele destrambela a gente, ele solta a gente para frente. Ou ele é paralisante, ou ele é agressivo. Olha, uma pessoa com medo, meu irmão, ela entrar em pânico, ela sai correndo para de qualquer lado. A estratégia dos predadores na África é uma só: transformar o medo do rebanho em pânico. É só isso que ele quer fazer. Porque o pânico é o quê? O medo tomou conta de mim,
E eu estou com medo, então qualquer coisa eu estou pronto para correr. A adrenalina bate, os músculos vão para 3 vezes mais de potência com a adrenalina. É por isso que aquele dia, fugindo do cachorro, você subiu no muro, você volta no outro dia e não consegue subir no muro. Você não está com adrenalina, a adrenalina dá uma descarga nos músculos, eles ficam 3 vezes mais potentes no momento. É sobrevivência. Tá? E quando dá adrenalina na alma da gente, essa coisa, né? As pessoas têm essas crises, síndrome de pânico e tal, são descargas de adrenalina, o corpo sinaliza que está em perigo quando não está. Aí dá taquicardia, sabe aquelas coisas todas, a pessoa fica acelerada. Por quê? Porque ela entra em estado de defesa absoluta sem perigo nenhum. Então ela tem as reações de emergência quando não há emergência. Pegou a diferença aí? Tá? Então o medo tem um lado negativo muito ruim. E você não tenha dúvida que o medo é uma das maiores fortalezas que nós temos contra Jesus ser Senhor na nossa vida. Nós temos medo do que Ele vai fazer agora como Senhor. É a mudança. Sabe aquela mudança sobre nova direção? Mas trocou chefia. Você não foi mandado embora. Mas você não sabe como é que é o novo chefe. Você não sabe como é que é a reação do novo chefe. Você tem medo da nova direção. Percebe essa coisa? Então a gente tem um pouco de receio. O que Jesus vai fazer agora? Quando eu era comigo, eu já estava acostumado, eu sabia como é que a coisa funcionava. Mas agora com Jesus, como é que vai funcionar a coisa? Então as pessoas têm medo. E eu coloquei aqui 3 reações ou causas que a Bíblia mostra. 1 João 4,18 diz que o medo causa tormento. Tormento é o medo com a emoção pesada. Tormento é emoção pesada. Não é só pensar naquilo, é pensar naquilo e sofrer. Percebe o que eu estou falando? É trabalhar um pensamento, uma emoção, mas com grande sofrimento junto. Não é? Aí você fica atormentado. Já viu isso aí? Tem mãe quando está com raiva fala, sai tormento, falando com o filho, né? Quer dizer, que o menino está causando nela um irque, um sofrimento, uma coisa pesada, tensa. E a Bíblia fala que o medo causa esse tipo de ambiente dentro da gente. É ou não é verdade? Você fica tenso. E você ficou tenso, você começa a ficar com medo. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E como é que vai ser esse negócio? Você está atormentado. O medo também causa, o que a Bíblia fala, de omissão para se proteger. Lá em Mateus 25, Jesus contou a parábola dos talentos. Vocês lembram? Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O que teve 1, enterrou. Enterrou o talento. Quando foi questionado por isso, ele falou assim, eu tive medo. Receoso de ti, enterrei o talento. O medo faz a gente enterrar, faz a gente proteger, mas não deixa crescer. O medo faz a gente enterrar dentro da gente. É por isso que depois gera ressentimento, né, Ferinho? Gera angústia. É um negócio que em vez de você resolver... Lembra que eu falei aqui que o corpo descansa quando para, a alma descansa quando anda? Não sei se você vai lembrar disso que eu falei. Para você descansar o corpo, você tem que parar. Eu lembro, estava fazendo um curso, na época do curso de mestrado, e eu estava tão cansado, que eu ia estudar para a prova, eu lia, apagava da mente. Eu lia, apagava da mente. Aí eu tinha que estudar 15 minutos, parar, deitar 15 minutos. Estudar. A mente já estava esgotada. Eu tinha que parar. Não tem uma hora que você fala, para. Aí, quem tem sabedoria, escuta esse aviso. Porque você está no limite. Não é limite emocional, não, físico. Você está esgotado, você precisa uma noite bem dormida, ou aliviar as atividades, o freio melhora o corpo. Tirar uma atividade, tirar outra, aumentar um ócio saudável, né? O ócio é o descanso, é o à toa saudável, que é muito mal praticado. A gente tem muita culpa no ócio, muita culpa. Aí vai estresse, depressão, suicídio, é por isso que está todo mundo aí se matando. É ou não é? Hoje, no mundo, o índice de suicídio já está maior que o de homicídio. Ou seja, as pessoas estão matando mais elas mesmas do que os outros. Olha que loucura isso. Tá? Suicídio entre adolescentes, até crianças já estão entrando nessa estatística. Pastores, né? Infelizmente, nós estamos aí com notícia um atrás do outro.
Mas o caminho é sempre o mesmo: estresse absoluto, falta de apoio, depressão profunda, culpa, medo de enfrentar a situação, suicídio é a solução, que é o surto. Caminho triste, triste. Não é que muitas pessoas seguem. Por quê? Porque enterra. Porque a tendência quando você está com medo é fazer uma proteção rápida e nunca uma produção grande. É ou não é verdade? Terceira coisa que fala aí é Atos 9, que é a dúvida. Paulo estava lá, na casa, na rua direita. Aí Deus falou com Ananias assim: Ananias, vai lá e ora por Paulo. Ananias falou: Senhor, o senhor sabe quem é Paulo? Atos 9. Achei tão interessante. Ananias falou: Senhor, isso é fria. O cara veio aqui para prender a gente, para matar a gente. O senhor quer que eu vou lá orar pelo cara? Eu achei tão interessante que ele fala: Senhor, o senhor tem noção quem é a pessoa? Eu acho incrível isso, você falando com Deus. Olha que surto que ele ficou, né? Aí Jesus falou: vai lá, eu tenho um propósito para ele. Ele tá marcado. Ele está marcado para morrer. Ele está marcado para morrer. Eu tenho um propósito grande na vida dele. Aí ele falou: então tá, vou lá. Aí ele entrou, aí também quando ele venceu o medo, rompeu a dúvida, ele entrou e falou assim: irmão Saulo. Ah, meu amigo. Quando o meu pai era pastor em Belo Horizonte, no início da igreja, veio uma família da Bahia e ele estava procurando emprego. Um homem chegou com uma esposa, um monte de filho. Aí ele virou para o meu pai e falou: o senhor não tem um trabalho na igreja? Ele falou: tenho. Você vai ser o zelador da igreja, meu irmão? Aí ele falou: pastor, eu não sou crente. Ele falou assim: ainda não. Meu pai falou: ainda não. Ainda não. Você é meu irmão. Converteu ele, a esposa, a família inteira. O filho dele é pastor em Belo Horizonte hoje. Toda a família no Evangelho do Senhor. Esse homem, e sabe o que balançou ele? Ele contava na época, falou assim: ele nunca me viu. Me deu um voto de confiança e me chamou de irmão. Mas é porque meu pai viu o que Deus ia fazer na vida dele. Trazer esse homem para cá, pôr aqui na igreja, para morar dentro da igreja. Eu duvido que ele aguenta. Duvido que ele aguenta. Né? Essa carga de afeto espiritual não aguenta. E eu vou te falar uma coisa: se você se sentiu amado, você fica maior do que você é. É ou não é verdade? Não é? Então assim, o medo causa essas coisas: dúvida, essa trava, esse tormento. Ele interage com o passado negativo, que nós vamos falar semana que vem, que é a outra fortaleza. Ele interage com isso e ele é ampliado. Ele é ampliado. Olha, o medo, uma pessoa com medo começa a falar que está com medo. Meia hora depois tem mais 15 com medo. Tem ou não tem? Hein? Eu estava voltando para Belo Horizonte, acho que em Cuiabá parece, aquela região, e nós entramos no avião, último voo da noite, eu cansado, voltando um trabalho lá no Mato Grosso, e aí falei: vou para casa, era o último voo direto de Belo Horizonte, acabou. Aí nós tudo dentro do avião, sentamos, tá, bem-vindo, máscaras cairão, aquele negócio, cabeça, não fume em lugar nenhum aqui, daqui a pouco deu um silêncio no avião, nada do avião sair. Aí o piloto falou: senhores passageiros, eu sinto informar que no painel está sinalizando aqui um problema no avião. Parece ser coisa simples, mas o procedimento é TBDT, meia hora, nós lá dentro do avião. Daqui a pouco vem ele: senhores passageiros, o problema persiste. Então, a equipe de manutenção pede 1 hora para fazer a verificação. Eu gostaria de pedir a todos que descessem do avião levando seus pertences. O voo já era. Deixa eu te falar uma coisa: mandou você sair do avião, o voo não vai sair mais não. É ou não é? Mandou sair, levar os pertences. Aí nós estamos lá fora esperando. Só aquele avião, no aeroporto, acabou tudo. Já eram as 10 da noite, 11 horas, tudo fechando, o povo indo embora, fechando as lojas, aquele negócio todo, né? E nós lá, sentados. Aí um começou, falou assim: eu não entro nesse avião não. Um velho: eu não entro não. Esse troço quando começa assim, isso vai cair.
Aí chegou outro, falou, ainda bem que o defeito foi no chão. Aí começa os mensageiros do Apocalipse. Aí o irmão manda para mim o WhatsApp, aí pastor, tudo bem? Como é que tá a viagem? Eu falei, não, deu problema no avião, nós estamos resolvendo aqui. Ele falou, não vem não, pastor. Não vem não, isso aí pode ser livramento. Aí uma irmã já mandou um WhatsApp para mim que teve um sonho, negócio de avião. Aí eu virei pro velho e falei, você quer saber, velho? Eu não ia nesse avião também não. Eu não vou entrar nesse avião não, o bicho tá inseguro. Ô, gente, daí uma meia hora, tinha uns 30 que não entravam no avião mais. Entendeu? Aí levaram a gente para um hotel bacana, até foi bom, descansei. Comemos bem, no outro dia de manhã embarcamos. Aí eu até brinquei com a moça, falei, esse decola? Ela falou, esse vai. Né? O pessoal brincando. Mas o medo foi, o negócio vai assim espalhando. Vai espalhando. Você está lá na fila, que você vai ganhar uma refeição. Aí eu falo assim, olha, tô achando esquisita essa refeição. Na fila. Porque eu vi uma pessoa lá dentro estranha, ela não lavou a mão. Daqui a pouco você vê o povo saindo da fila. Porque o medo vai passando. Ele vai passando. Ele interage rapidamente. É ou não é verdade? O medo vai interagindo. E daqui a pouco você está vivendo isso aqui, olha. Medo do passado. Sabe o que é medo do passado? Medo do medo? Aliás, uma irmã, eu contei ontem na aula, achei sensacional. Ela falou comigo, pastor, eu estou com medo de ir lá e chegar lá e ficar com medo. Falei, irmã, você atingiu o ápice. Você alcançou a pós-graduação. Você está com medo do medo. Isso é um negócio sensacional. Você está com medo de chegar lá e ficar com medo. Eu nunca vi um negócio desse. Falei, você atingiu o ápice. Sabe o que é medo quando interagindo com o passado? E se acontecer de novo? E se eu tiver que passar por isso de novo? E normalmente vem com um sintomazinho parecido com o da última vez. Eu tenho admiração por Sansão, fantástica, né? Porque ele passou no mesmo lugar que ele matou o leão. No mesmo lugar. Aí ele achou outro leão? Não, achou mel. Tem certas coisas que a gente só vai encontrar se tiver coragem de passar de novo. Só que agora com o Senhor na bênção. Eu pregava um tempo atrás sobre Bartimeu. E eu falei assim, não deve ser fácil, que Bartimeu perdeu a visão e Jesus deu a visão de novo. Olha, só que ele ia ver de novo agora, mas em Jesus. É duro, isso é um desafio. É ou não é? Ele tinha que ver as mesmas coisas, só que agora debaixo de uma palavra de Jesus, depois que Jesus entrou no negócio. Aí é ver a mesma coisa, mas ver de outra maneira. É um desafio. É ou não é verdade? É aquela hora que você tem que ver de novo, mas tem que perdoar. Se fosse ver como antes, você matava. É duro. São essas lógicas da Bíblia que mexem muito com a gente. Eu gosto muito de vestir a roupa dos personagens, assim, de Bartimeu, por exemplo, e viver o que ele passou naquele momento crítico ali. Não é fácil ver de novo. Não é fácil Lázaro voltar em certas situações. Certos Lázaros que a gente já enterrou. E se eu conheço um pouquinho Marta, já tinha dado as roupas dele para todo mundo. Marta não era brincadeira não, meu filho. Acho que a cama dele tinha sido doada já. As roupas dele todas. Que ela falou assim, Senhor, já cheira mal, já foi. Lázaro, entendeu? O negócio já está resolvido. Eu acho que dentro dela já estava indo sem Lázaro. Aí o Senhor volta com Lázaro. Irmão, imagina o Senhor voltar certas coisas na sua vida. Ah, tem Lázaro aí que você fala, não quero que volta não. Igual que eu acostumei com ele morto. Agora que eu já superei esse negócio, que é muito legal você falar, voltou Lázaro. Daí o senhor pode voltar certas coisas na vida da gente? É um desafio. É um desafio. O senhor voltar certas situações é porque ele confia muito na gente. A gente passar de novo onde matou o leão tem que ter muita segurança. Sabe o que Sansão falou? Se vier outro leão, eu mato também. Eu matei o outro. Se vier outro leão, pior para ele. Entendeu? Que ele escolha outro caminho, não eu. Entendeu o que eu estou falando ou não? É essa confiança que nós temos que ter no Senhor. É isso que destrói. Medo do presente. Medo do passado é que aconteça de novo. Medo do presente é que está acontecendo e eu não quero que continue acontecendo. Ou que aconteça hoje de novo hoje.
Acabei de resolver isso, já está começando de novo. Medo de que se repita algo hoje que eu resolvi hoje. Entendeu o que eu estou falando ou não? Eu ouvi uma expressão esses dias que eu nunca tinha ouvido. Eu conhecia depressão pós-parto, mas nunca depressão pós-cirurgia. Outro dia alguém comentou comigo que uma pessoa fez cirurgia e o medo de voltar à doença era tão grande que estava dando sintomas físicos. Ela tinha acabado de ser operada, mas que ela não acreditou muito na cirurgia. Sabe aquele negócio? Não operou, mas eu não sei, esse troço volta. Você vai voltar, esse negócio vai voltar. Aí eu vou ter que operar de novo, vou ter que fazer o processo de novo, você entendeu? O medo. Às vezes você resolveu uma coisa hoje, fala, e amanhã, se acontecer de novo. É o medo desse processo. E para o futuro, o medo projetado à frente é que aconteça novamente no futuro. Um tempo atrás, uma irmã me procurou, anos atrás, falou, pastor, eu estou muito preocupada lá em casa, eu estou em oração sobre uma coisa. Eu falei, o que é, irmã? Tem 1 mês que o diabo não ataca ninguém lá em casa. Nós não temos problema nenhum lá em casa, tem 1 mês, pastor. Ele falou, a irmã está preocupada com o quê? Ela falou, o diabo está muito quieto. Ele deve estar armando alguma coisa. Sério? Aí eu olhei para ela e falei, irmã, seu caso é complicado. Ela falou, por quê? Porque quando o diabo some, você tem saudade. Irmão, se o diabo me largar uns 10 anos, eu vou achar ótimo. Se ele nunca mais aparecer, eu vou ficar feliz, porque sem ele eu já complico, imagina com ele. Sem ele, eu sozinho por minha conta, eu já me enrolo. A irmã estava em oração profunda. Eu falei, irmã, larga o capeta para lá, irmã, que ele nunca mais venha na sua casa. E ela preocupada, está muito quieto, pastor, tudo muito bom. O bicho está em silêncio. Ele está armando alguma. Ela pensa no diabo todo dia. Eu falei, irmã, se ele não vem, você sente falta. Se ele vem, você sofre. Sua situação está muito complicada. Aí ela não sabia se ela ria, se ela levava a sério o que eu falei. Ela ficou meio assim no meio do caminho, ficou sem entender. Eu falei, você entendeu. E você também que está vendo no YouTube entendeu o que eu estou falando. Não pensa que você não está aqui na sala, não estou te pegando não. Como é que Deus destrói a fortaleza? Aliás, não destrói a fortaleza do medo, recicla. Ele tira o que tem de ruim para recuperar o que tem de bom no medo. Pegou isso aí ou não? Que tem fortaleza que nós vamos ver aqui, que o Senhor vai destruir mesmo e transformar num campo de plantação. Né? Tira a fortaleza lá da incredulidade, da agressividade, da ira, arranca isso tudo fora da sua vida e vamos plantar perdão, plantar compaixão, plantar coisa que preste. Ficar sofrendo por coisa que não acrescenta nada, não muda nada na nossa vida. Então aqui, olha, na folha 11 aí, a gente vai falar um pouquinho como é que Deus recupera a nossa fortaleza. E é muito simples. 1 João 4,18, o perfeito amor lança fora o medo. Nosso amor não, nosso amor aumenta o medo. Quanto mais eu amo, mais medo eu tenho de perder. Mas o amor de Deus é protetor por essência e é absoluto por essência, a ponto de ele encher tanto o espaço que o medo é excluído. Amém? A gente às vezes preocupa em ganhar a mente das pessoas, nós temos que ganhar o coração das pessoas. Não é como Deus usou lá e usa o missionário Ferreirinha lá, para entrar com o evangelho pelo coração das pessoas lá no norte de Minas. Nós precisamos entrar pelo coração, não é pela mente. Quem convence é o Espírito Santo. A gente não convence ninguém. A gente tem que abrir a porta para o Espírito Santo poder convencer. A Bíblia fala, ide e pregai, não é ide e convertei, não. Eu preciso anunciar. Eu preciso chamar a atenção da pessoa para surgir a fé para a salvação. Que quando dá fé para a salvação, meu amigo, a pessoa entende, os olhos abrem assim e ela entende. Quando começa a questionar, mas toda religião é boa, mas tem crente que não presta, tem gente que eu conheço, tem pastor aí que não vale nada, ela está na mente. Não adianta. Ali você vai discutir, não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Está na mente. Entendeu? Não adianta. Quando começa por aí,
O melhor foi, então tá bom, é assim que você pensa, mas pensa no que eu te falei, né? Quem sabe, uma hora brota para a salvação. Quando brota para a salvação, a pessoa fica tocada e fala, mas como é que é isso? Então ele morreu pelos meus pecados, ela começou a despertar. Ela despertou. Entendeu como é que é? Como que o Senhor nos ajuda? Esse amor operando em nós. Eu coloquei 3 coisas só, 3 maneiras que fala do amor de Deus. Lembra que eu falei que é o amor de Deus que causa mudança? E a Bíblia cita 3 reações que o amor de Deus provoca. A primeira é reorganizar a nossa renúncia às prioridades da nossa vida. Porque Deus amou esse mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amou e deu o Filho dele. Creu no Filho, é levado para a vida eterna. As prioridades se movem desse mundo para a eternidade. As pessoas ficam mais sensíveis para um mundo diferenciado. Às vezes a gente está com muito medo que a nossa prioridade está errada. Nossa prioridade está errada. Quando a prioridade começa a ser colocada corretamente, o medo se afasta e entra em nós a coragem, entra a perseverança, entra a prudência, entra a coragem e você se posiciona. Você se posiciona. Olha, quando a pessoa está com a prioridade certa, ela está com a posição certa também. É ou não é? Está lá na igreja, a prioridade é servir. Ela se posiciona para servir. Está entendendo isso aí? Ela está posicionada, não tem luta isso, nem nada, é o propósito. Segunda coisa que fala aqui é amor primeiro. 1 João 4,19 diz que ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. E essa questão da iniciativa quebra o medo. Quebra o medo. Toda pessoa que toma uma iniciativa, quem está em volta com medo se firma. Ah, eu tenho medo de entrar ali. Eu vou entrar e depois vocês vão. Pronto. Na África do Sul, quando eles estavam evangelizando, correu uma notícia entre os pajés que aquele que convertesse morria 3 dias depois. E pelo sim, pelo não, a pagelância ficou na dela. Até que um pajé pagou para ver. Eu aceito Jesus. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não morreu nada, os pajés todos vieram. Um quebrou. Está entendendo isso aí? Quebrou. Ah, morrer 3 dias, então eu vou ver. Vai ser eu e Jesus, não morreu coisa nenhuma. Aí os outros pajés se abriram, porque quebrou o medo, uma iniciativa entrou. E quando o Senhor entra, Ele põe essa iniciativa na gente, Ele põe essa graça, o amor do Senhor é primeiro. Quem ama primeiro assume o risco, é amor ativo, sem interesse. Todo amor no mundo tem interesse. Não se iluda. Não se iluda. A pessoa está te amando demais, algum interesse ela tem. Porque é o padrão do mundo. Aí o Senhor vem com amor sem interesse. Olha que coisa linda. Ama porque ama. Às vezes até você tem prejuízo, mas é o amor maior do que todo aquele propósito. Amém? Amor de pais com filho. Pai só tem prejuízo com filho, gente. Né? Quando é pequeno, você não dorme porque ele está em casa. Quando é grande, você não dorme porque ele está fora de casa. Pai e mãe não dormem nunca. Filho é só investimento. Aquela coisa nasce, não produz absolutamente nada. E o que ela produz a gente joga fora. É ou não é verdade? Você tem que dar roupa, você tem que cuidar. Nem falar a coisa fala. Você tem que adivinhar. Só chora, ele sinaliza. Você tem que... É cólica, é fome, é sono. Senão é uma loteria que é negócio. É ou não é? Outro dia eu estava com um casal, o pai surtou e tentou conversar com o neném, ele não aguentava mais. Fala comigo. Você está com fome? Aí eu falei, não vou falar nada, o cara estava surtado, ele estava realmente fora de si. Aí eu olhei para a mãe assim, deu uma risadinha, e ele descontrolou, porque o homem não tem paciência, né? O homem, qual que está acontecendo? E o neném tá que chora de madrugada. E ele falou, eu não sabia o que era, esse menino tá chorando. Tentei conversar, mas não fala nada. Oh, meu Deus. Também quando começa a falar, não para mais, né? Terceira bênção, amar sem acepção, adoção, escolha, aceitação. Que grande amor, 1 João 3,1. Teve o Pai por nós, de nos chamar seus filhos. Isso aí
não tem merecimento. O Senhor ama a gente e ama. Não é porque é bonito, porque é feio, porque é crente, porque não é crente, porque é santo, porque não é santo, não é nada disso. Escolheu as coisas que não são para confundir as que são. O amor do Senhor não anda pelo mérito, ele anda pela escolha. Amém? Essas coisas vêm para quebrar nossa fortaleza, quebrar nossa resistência e entrar o que ele fala aí no capítulo 3, verso 18, amor de fato e de verdade. É aquela coisa assim, na verdade, o que quebra o medo é o amor. Olha, uma mãe pode ter muito medo de cachorro, mas se um cachorro atacar o filho dela, ela enfrenta o cachorro. Por quê? Porque o amor pelo filho é maior do que o medo pelo cachorro. Amém? Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude nessa coisa do medo. Olha, é muito ruim viver com medo, viu? E é muita maldade colocar medo nas pessoas. Que Deus nos ajude, amém? Vamos orar?